Queridos irmãos, queridas irmãs, caras famílias, permita-me entrar hoje na casa de vocês para falar um pouquinho a respeito da mensagem de Fátima, mensagem do início do século XX, mas tão atual. Quando Maria disse o seu sim a Deus, por ocasião da anunciação do anjo, Maria disse o sim à maternidade divina, à maternidade de Jesus, Deus feito homem, mas o seu sim foi à maternidade de todos os filhos gerados pelo sangue de Jesus. Todos os filhos que são frutos da cruz. Por isso o sim de Maria é o sim para que ela fosse a mãe do Salvador e fosse também a mãe do novo povo de Deus, da nova humanidade, dos batizados, lavados pelo sangue de Jesus. Isso é tão claro que no momento máximo, quando isso vai acontecer, do ponto de vista concreto, lá na cruz, Jesus Cristo já anuncia e apresenta Maria como nossa mãe. Ela se tornou nossa mãe exatamente na hora da anunciação, mas ela é apresentada como mãe na hora da crucifixão. E Maria vai exercendo essa maternidade, primeiro no colégio apostólico e depois em toda a igreja. O cuidado de Maria com a salvação da humanidade começa quando ela diz o sim a Deus. E ela então se torna nossa mãe, mãe da cabeça, que é Jesus, e mãe da igreja, que é o corpo místico de Cristo. E é com esse cuidado de mãe que Nossa Senhora aparece aos 3 pastorinhos em Fátima. Escolhe ali 3 crianças inocentes. Lúcia era mais velha, tinha 10 anos. Depois Jacinta e Francisco um pouco mais velho, depois Jacinta. 2 eram irmãos, primos de Lúcia. Não sabiam ler, eram de um recanto muito simples e pobre de Portugal, eram muito pobres. Já pequenina, Lúcia, aos 7, 8 anos, já saía para cuidar dos rebanhos. Depois ela leva Jacinta e Francisco e cria ali um pequeno grupo de muita amizade, de muito amor. E a esses 3 pastorinhos, Nossa Senhora então aparece na cova da Iria, em cima de uma azinheira. Naquele tempo, Portugal estava numa confusão muito grande. Politicamente, o racionalismo, ele estava dominando já em grande parte. Na Rússia, o comunismo estava tomando conta, a revolução bolchevique já tomava conta da Rússia. E ali, a partir dali, iria espalhar os seus erros por todo o mundo. A Europa estava em guerra, a primeira grande guerra de 14 e 18. Foi a primeira guerra e a partir dali não houve mais paz no mundo. Foi a primeira guerra mundial, com bombas, muitas mortes, dizimando muitos jovens. E dali vai surgir a segunda, com todas as consequências dela. Então é nesse quadro que Nossa Senhora vem. E Nossa Senhora, ela mostra primeiro uma mensagem. Depois ela faz um apelo. Depois ela anuncia coisas terríveis que viriam para a humanidade. E qual é a mensagem primeira de Fátima? Primeiro, a humanidade tinha caído no pecado.
já começava a grande apostasia. O povo tinha mergulhado em tão grandes pecados que a humanidade era uma espécie de trem numa ribanceira sem freios. Muitos pecados, muitas ofensas a Deus. A vivência católica ia se acabando cada vez mais. Aliás, Leão XIII já tinha anunciado isso. E o próprio Papa Leão XIII já tinha tido uma visão em que o demônio queria 100 anos para fazer na humanidade um caos. E é por isso que ele compõe a oração de São Miguel Arcanjo e compõe o exorcismo que nós conhecemos, o exorcismo de Leão XIII. O demônio estava então entrando em todas as partes, inclusive na igreja. São Pio X havia acabado de condenar o modernismo que estava nas veias da igreja, como a síntese de todas as heresias. Então tudo isto, no mundo e da igreja, estava anunciando a perda de muitas almas. Os homens estavam mergulhando cada vez mais no pecado. E não apenas os pecados individuais, como pecados de coletividade, pecados de grupos, pecado das nações. A guerra já era fruto disso. Então Nossa Senhora vai falar para as crianças, a primeira coisa, é que era preciso que houvesse conversão. A sua aparição em Fátima foi uma súplica nos chamando a uma verdadeira conversão. Parem de ofender a nosso Senhor, que já está muito ofendido. Já na aparição do anjo de Portugal, 1 ano antes de Fátima, o anjo já tinha falado para as crianças que era necessário fazer sacrifícios em reparação pelos pecados da humanidade, os homens. E que as crianças iriam sofrer por causa disso. Quando Nossa Senhora aparece a primeira vez, no 13 de maio, ela logo pergunta para as crianças: vocês querem, vocês podem aceitar os sacrifícios que Deus quiser mandar para vocês em reparação pelos pecados com que Ele mesmo é ofendido e em súplica pela conversão dos pecadores? E as crianças responderam: podemos, queremos. Foi o queremos. Vocês querem? Queremos. Pois Nossa Senhora disse: vocês vão ter muito o que sofrer. Então Nossa Senhora já anuncia aí a necessidade de uma verdadeira conversão para a humanidade, mas a necessidade de nós oferecermos os sacrifícios em reparação pelos nossos pecados e pelos pecados com que Nosso Senhor é ofendido por parte dos homens e em súplica pela conversão dos pecadores. Depois, então, numa das aparições, Nossa Senhora mostra o que nós conhecemos como o segredo de Fátima. Mostra para as crianças o inferno. O inferno. E Lúcia descreve nas suas memórias o inferno como um mar de fogo. As almas dos homens mergulhadas nesse mar do fogo como brasas incandescentes, com grande sofrimento. Tendo em cima de si os demônios como figuras asquerosas que as fazem sofrer. As crianças naquela hora gritaram: ai, Nossa Senhora! E Nossa Senhora diz para elas: vistes o inferno, para onde vão as almas dos pobres pecadores, por falta de quem reze e faça sacrifícios por elas. Então a primeira mensagem de Fátima é: se nós não nos convertemos, se nós não rezamos, se nós não oferecemos os nossos sacrifícios como reparação pelos pecados com que Nosso Senhor é ofendido, e se nós não oferecemos sacrifícios em súplicas pela conversão dos pecadores, muitas almas vão se perder. E até a nossa também corre grande risco.
Porque quando fala pecadores, não diz respeito a outros. O primeiro pecador que tem que se converter é o próprio eu, é cada um de nós. Então Fátima já começa nos chamando a uma verdadeira conversão, uma verdadeira mudança de vida. Parem de ofender a Nosso Senhor, que já está muito ofendido. Isso Nossa Senhora já diz. E desde a primeira aparição até a última, Nossa Senhora chama atenção para a necessidade da reza do terço. Rezai o terço todos os dias. O terço que já havia sido anunciado por santos no passado, já desde a Idade Média, depois agora insiste, é preciso, uma necessidade que vocês rezem o terço todos os dias. O terço como um mergulho, como diz o Papa São João Paulo II, o mergulho no mistério de Jesus e de Maria. O terço como a contemplação dos mistérios da nossa redenção, terço que nos conserva a fé, a esperança e a caridade, terço que nos faz mudar de vida. Então, Nossa Senhora já dá um programa para nós. A penitência, o sacrifício e a oração. E a penitência, Lúcia depois vai explicar, consiste em primeiro lugar, a penitência própria de deixar de pecar. Os sacrifícios próprios da vontade de pecar e já deixar. Quer dizer, é fazer o caminho de volta para Nosso Senhor. Essa é a primeira penitência. E depois oferecer os sacrifícios próprios da nossa vida de estado. Aquilo que nós fazemos no dia a dia e que exigem de nós sacrifícios. Por fim, escolhermos e buscarmos fazermos sacrifícios e penitências para que nós sejamos mais de Deus e para que trabalhemos pela conversão dos pecadores. E nesse sentido as crianças usavam uma cordinha, por exemplo, e aquilo machucava. Outras vezes deixavam de comer a merenda e davam para as ovelhas. E depois os sacrifícios, aquelas foram obrigadas através das humilhações, chegando inclusive a serem taxadas de mentirosas, foram perseguidas, foram presas. A Lúcia apanhou muito da mãe que achava que ela estava mentindo. Eu não admito que minha filha minta. Quer dizer, tantos e tantos sofrimentos e depois o próprio sofrimento da doença que veio para Jacinta e Francisco, que sentia dores terríveis. Jacinta fala dos seus sofrimentos, morreu abandonada lá em Lisboa por causa da gripe espanhola, a sua família não pôde nem chegar perto, como nós vemos hoje com a Covid. De modo que todos esses sofrimentos foram permitidos por Deus como meios deles, daquelas crianças repararem e suplicarem pela conversão dos pecadores. Essa é a primeira mensagem que Fátima traz para nós. Oração e penitência. Mas Nossa Senhora anuncia outras coisas. Primeiro fala que a guerra iria acabar, era a guerra de 1418. Depois, se os homens não se arrependerem, virá uma guerra maior. E anunciou, quando virem uma luz austral, será o sinal que Deus dá, que vai punir a humanidade com a guerra. Hoje muita gente, inclusive da igreja, diz, bom, mas Deus é muito misericordioso, não pune ninguém, mas Nossa Senhora disse ali, Deus vai punir. Como no Antigo Testamento pune Sodoma e Gomorra, pune o povo hebreu, depois pune já no Novo Testamento, mandando lá os romanos acabarem lá com o templo e tudo mais. É claro que Deus não manda um raio diretamente, isso é muito raro, mas na verdade Deus permite que os próprios homens, insuflados pelo demônio, se provoquem, e Deus permite isso para punir. Santo Agostinho, no livro A Cidade de Deus, esclarece bem isso, dizendo que Deus pune a humanidade com a guerra.
E essa guerra não significa apenas guerra de armas, no sentido de armas no sentido físico. Pode ser uma guerra psicológica, pode ser uma guerra biológica, pode ser uma guerra ideológica. Mas Deus permite tudo isto como um castigo para que a humanidade se converta, para que acorde, para que se volte para Ele. Mas fica pensando, bom, mas muita gente inocente sofre. Mas nós temos que ter uma visão de eternidade aí. O mesmo Santo Agostinho vai nos responder que os sofrimentos são para todos, para os bons, para que se purifiquem, sejam melhores e se santifiquem mais. E para os maus, para que se convertam. E que se não se converterem, já tem o castigo aí, para evitar um castigo maior eterno. O fato é que a guerra acabou. Em 17, o comunismo entrou na Rússia, e Nossa Senhora então vai anunciar às crianças que a Rússia vai espalhar os seus erros por todo o mundo se os homens não se convertessem. E os homens não se converteram. E a Rússia espalhou seus erros. Quando fala Rússia, não apenas como país, mas o comunismo. Espalhou o comunismo, que foi condenado pela Igreja como algo intrinsecamente mal. O comunismo que é uma ideologia que domina, ateia, que nega a existência de Deus, materialista, dominadora, coloca todo o poder no meio de um grupo que eles chamam de Estado, destrói psicologicamente as pessoas, torna as pessoas verdadeiros robôs, marionetes, impede o exercício da verdadeira liberdade, inclusive a liberdade religiosa, impede o direito de ir e vir, como que faz das pessoas verdadeiras escravas que produzem para aquele pequeno grupo que está no Estado. É uma ideologia não só sem Deus, mas contra Deus. E persegue a igreja. Quando o comunismo entrou no mundo, milhares de católicos foram dizimados. Muitos padres morreram, inclusive foram trucidados até no altar, na hora da missa. Quem foi contra foi levado para os campos de concentração. Ainda hoje existem prisões nesse sentido. O comunismo então quer ter esse projeto de dominar o mundo inteiro. Por isso Nossa Senhora disse: Rússia espalhará os seus erros por todo o mundo. Não apenas do ponto de vista político, mas do ponto de vista ideológico. De diversas formas. Como houve no Brasil uma verdadeira revolução cultural. O comunismo que destrói a família, que destrói a verdadeira capacidade que tem o homem de escolher as coisas, que impede o direito de ir e vir, que domina, que escraviza em todos os sentidos. Foram esses erros que Nossa Senhora disse que a Rússia espalharia. E espalhou pelo mundo inteiro. E penetrou, inclusive, na igreja, através de alguns grupos. Tempos dolorosos esses. Tempos difíceis. Veio a Segunda Guerra, dizimou muita gente. Milhares e milhares de pessoas morreram. O mundo depois ficou dividido em dois blocos. E a Rússia foi tomando politicamente muitos lugares e em outros foi penetrando ideologicamente.
no Brasil, penetrou nas universidades, penetrou nos meios de comunicação, na televisão sobretudo, nas novelas, nos programas de televisão, nos cursos universitários. Foi tomando a cabeça de todo mundo, fazendo uma verdadeira revolução, e o demônio foi trabalhando para que a humanidade fosse deixando a Deus. E isso aconteceu não só no Brasil, como no mundo inteiro, com raras exceções. Foi fruto da Segunda Guerra. Jacinta, antes de morrer, conversando com Lúcia, ela dizia: não viste o Santo Padre, não viste o Santo Padre chorando? Então nós vemos em Fátima, a Jacinta viu uma estrada cheia de gente caminhando com fome, pedindo comida, e via essa estrada cheia de gente com fome. E via numa casa o Santo Padre com a mão na cabeça, ajoelhado, chorando diante da imagem do Imaculado Coração de Maria. E Jacinta sempre dizia: coitadinho do Santo Padre. É um grande mistério desse segredo de Fátima, em que a gente precisa refletir, que aparecem sempre três coisas: a visão do inferno chamando a conversão, a devoção ao Imaculado Coração de Maria como a solução para todos esses problemas que a humanidade enfrenta, e a igreja perseguida, e ali na figura do Santo Padre, sempre assim. A terceira parte do segredo nos fala exatamente isso: o homem vestido de branco que sobe, atravessa uma cidade em ruínas, cheia de cadáveres por todo lado, inclusive de bispos e padres. Ele sobe uma colina, e lá, sobe um monte, e lá tem uma cruz tosca, e o Santo Padre é atingido e é morto. Quer dizer, nós vemos aí, nessas visões de Fátima, nós vemos aí, primeiro, a necessidade de uma verdadeira conversão. Segundo, o castigo do inferno, que é o castigo eterno que pode vir. Para evitar isso, Deus vai punir a humanidade para que a humanidade se arrependa, e vai punir com a fome, com a peste, com a guerra. Vai permitir que a Rússia espalhe os erros, e a Rússia vai ser esse grande flagelo da humanidade. O flagelo vai vir de lá. E quando falamos Rússia aqui, não Rússia como país, já disse, mas como sistema, e você põe a China também, que é comunista, e outros países comunistas, mas tendo a Rússia ali como centro. E depois desse flagelo, muitos vão sofrer, muitas perseguições. O Santo Padre vai sofrer muitos martírios, e como solução para tudo isso, Nossa Senhora diz: rezem o terço, façam penitência e tenham devoção ao meu Imaculado Coração, porque o Imaculado Coração de Maria triunfará. É o Imaculado, Deus para solucionar tudo isso, quer estabelecer no mundo a devoção ao meu Imaculado Coração. Imaculado Coração de Maria, que é o símbolo do grande amor de Deus para conosco, né? Através de sua Mãe Santíssima. Bom, diante de tudo isso, o apelo à mensagem de Fátima que Lúcia fala, nos chama a atenção para nos voltarmos para Deus, para nos convertermos. Nos chama a atenção para a reza do terço. Nos chama a atenção para a devoção ao Imaculado Coração de Maria. Depois ela vai falar da comunhão reparadora dos 5 primeiros sábados, que hoje a gente nem pode fazer devido a essa questão da pandemia, pelo menos sacramentalmente. Nós hoje vivemos nesse tempo de Fátima. O mundo está sendo castigado. O mundo está sendo castigado. Não sabemos o que vai acontecer depois.
Que tipo de castigo vem depois? Porque hoje o povo já está todo trancado, todo dominado. Todo. Cada vez a situação aperta mais. É hora do povo se ajoelhar e implorar a misericórdia de Deus pelas mãos de Maria. É a única solução que tem. Não adianta fazer passeata, carreata, gritar daqui e dali. No máximo, isso é para esclarecer. Porém, a solução vem do alto. Deus vai usar dos meios aqui da terra, mas a solução vem do alto. Seja a cura de uma doença, seja a cura das doenças que virão depois. Seja a cura dos problemas que virão depois. É preciso se voltar para Nossa Senhora. Deus quer estabelecer no mundo, ela disse, a devoção ao meu Imaculado Coração. Os bons sofrerão muito, ela diz isso. Então vamos aproveitar esse dia, 13 de maio de 2020, é um 13 de maio histórico, dentro de toda essa situação em que nós vivemos, numa espécie de guerra, num estado de guerra, onde as tensões são muito grandes. Vamos olhar com confiança para o Imaculado Coração de Maria. O cristão não se desespera. O cristão confia. O cristão procura fazer a vontade de Deus. Faz a sua parte e entregue-se ao Imaculado Coração de Maria. Está na hora de rezar mais. Está na hora de fazer melhor as coisas. Está na hora de valorizar mais a sua casa, a sua família. Está na hora de valorizar mais a igreja e os sacramentos. É uma época de mudanças. O mundo não será o mesmo depois da pandemia. Não será o mesmo. Vamos rezar para que tiramos desse tempo proveito para que espiritualmente nós sejamos melhores e novos tempos venham para a igreja. Seja mais santa e que as pessoas se santifiquem mais. E peçamos, pois, a Nossa Senhora que nos guarde no seu coração, para que assim, com a graça de Deus, possamos passar bem esses dias. Então, que Nossa Senhora cubra cada um de nós com o seu manto, sabendo que o devoto de Maria, esse pode o mundo desabar, esse está seguro, porque está nas mãos da Mãe de Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.